Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Só Lamento Podcast. Hoje nós, não sei se dá para dizer que nós temos convidado, né? O nosso quarto homem da fornalha. O quarto homem da fornalha, um membro já está entre nós vamos apresentar ele daqui a pouquinho. Mas seja bem-vindo a mais esse episódio, um assunto muito legal hoje, período interbíblico, que é dito também como período de silêncio, né? Mas a gente vai ver hoje que não foi um período assim tão silencioso, né? E muita coisa que aconteceu ali preparou o terreno para a vinda do Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E o contexto, a gente entendendo algumas coisas, faz muita diferença quando a gente lê os evangelhos, né? E a gente vai ver tudo isso hoje, mas claro que antes a gente precisa apresentar a nossa mesa aqui. Então, por favor, se apresentem aí, começando por Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui novamente hoje com esta lenda aqui desse podcast, que é sempre muito pedido, né? Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje acho que vamos ver utilidade em ler apócrifos. É verdade. Né? Acho que encontraremos utilidade nisso. E seja bem-vindo aí, nosso convidado, que eu vendi 10% da minha faixa para ele. Da sociedade. Ele é um pouquinho sócio agora. Ele quis comprar, o cara é louco. O pior é que comprar, ele quis comprar, né? Eu paguei para ele. Boa. Muito bem, então o nosso convidado de hoje é o Edgar Dalegrave. Muito bem-vindo, mais uma vez. Olá, pessoal. Privilégio estar aí. Espero que seja um bom tempo e a gente possa ter uma boa conversa e ajudar, talvez, até as pessoas que não conhecem a entender um pouquinho mais do assunto. É isso aí. Então, eu gosto muito desse assunto, né? Talvez a primeira pergunta que vem, mas por que, né? Falar de um período que não está na Bíblia, né? Falar sobre um período interbíblico, mas tem muita coisa que aconteceu ali, são 400 e poucos anos, 500 anos ali entre Malaquias e Mateus, né? E aí a gente tem muita coisa aí para ver. Como eu mencionei antes, muita coisa entendendo esse período vai fazer sentido mais ainda quando Jesus, por exemplo, né? Cobra algumas coisas lá dos fariseus, né? E por que Herodes era quem era, quem era Herodes, né? Quando Jesus chega. Então, tudo isso, né? Muitas outras coisas a gente vai poder conversar aqui sobre esse período interbíblico aí, o período, né? Que o nome achou ruim de silêncio, né? Mas o fato é que nós não temos o judaísmo do Segundo Templo, não é? Isso aí, do Segundo Templo, enfim, tudo isso, né? Então, esse período abrange esse tempo aí, né? Entre ali Malaquias, que é o último livro que nós temos no Antigo Testamento, e Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Só que quando a gente só vira uma página, né, ali da Bíblia... Aquela página em branco entre os dois representa muita coisa. Só com o título ali. Novo Testamento. Tá, beleza. Beleza, vamos lá. A fim de comparação, a gente pode pegar o Brasilzão aí, tem 525 anos, isso, né? Olha quanta coisa acontece em 525 anos, né? Só naquela virada de página é quase esse tempo aí que a gente está passando, né? Então tem muita coisa aí, a gente vai viajar aí desde o período do domínio babilônico ali, mais ou menos, onde começa, né, até vamos dizer assim, o Império Romano, o apogeu de Roma, né, onde Roma está dominando ali o mundo conhecido. Grandes personagens históricos também, né, transitam nesse tempo, então... Então muito legal. É muito legal, eu sempre falo que é uma maneira da gente conectar a história bíblica à história que a gente estuda na escola. Talvez você vá ouvir esse episódio e se sentir culpado de não ter prestado atenção nas aulas de história da maneira correta. Isso aí faz falta. Mas é muito legal porque tem alguns grupos do Novo Testamento, tipo fariseus, saduceus, que a gente se acostuma com eles de tanto estudar os evangelhos ou de tanto ouvir pregações sobre os evangelhos, mas que a gente consegue linkar de onde é que eles surgiram, por que eles surgiram, o que está acontecendo ali. Porque a gente vira uma página e aparece um monte de personagem que não existia, um monte de grupo político, um contexto completamente diferente. Peraí, o que está acontecendo? Então eu acho que é de suma importância a gente tentar entender o que acontece nesse período para entender de uma maneira melhor os evangelhos e o Novo Testamento. Eu acho que é importante a gente não tirar a Bíblia do contexto histórico onde ela se apresenta, né? A gente não pode só ler os evangelhos e não se preocupar de posicionar o tempo onde aquilo acontecia, né? Então, nós como crentes, a gente tem que ler a Bíblia, mas tem que estudar todo o período onde ela aconteceu, né? Então,
Por isso que nós trouxemos um doutor aqui. Fizemos uma introdução boa. Boa. Expectativas foram criadas. Então, Até agora? porque, Então tá bom. se a gente não sabe desse período todo, muita coisa escapa. Só lendo o Evangelho, Sim. porque para quem foi escrito fazia todo sentido, eles entendiam o contexto ali, né? E a gente não, a gente tá aqui muito tempo depois e muita coisa passa E batido. são detalhes legais, Muito tipo, legais. Herodes ter mandado matar as crianças, tem um Isso, porquê. tem um porquê, É muito cara, louco, mas tem um muito porquê. legal. Sabe? Então, Muito bom. Então a gente pode começar ali a nossa jornada, vamos dizer assim, né? Ali com a nave do filme Matrix. Nossa, agora Zion. bugou, né? Zion. E um homem chamado Nabucodonosor, né? Que foi ali o rei do Império Babilônico, né? Acho que dá pra gente começar, porque se voltar muito também não vai dar tempo de a gente Deus terminar. disse, faça-se a luz. Né? Deus disse, haja luz, e houve luz. A gente pega, passa nas duas capturas do povo ali, né? Isso, Do Reino do Norte, né? Pela Babilônia e o Reino do Sul depois. Pela Ou não, Síria pela e depois a Babilônia. Isso. E Judá. E, enfim, eu sei que eles depois tratam o Reino do Norte como não mais judeus, né? Depois a gente chama de judeus, no caso, por causa disso. Mas a verdade é que a miscigenação ela é completa, né? Eles são tratados de forma diferente, os do Reino do Norte, porque foi miscigenado e tal. Mas a verdade é que depois que cai Judá ali, né, também eles fazem a mesma coisa. Era uma estratégia, né, de quem, principalmente se não me engano, da Babilônia e acho que da Síria também, se misturar, é de miscigenar o povo, né? E pegar os bons, né? Pegar e os implantar a cultura e povos, não só da Babilônia, eles traziam outros povos que eram dominados e inseriam naquele contexto, naquele território, para que se difundisse a cultura deles e a cultura do povo invadido, ela terminasse também, né? O que é inteligente, no fim das contas, Muito né? inteligente. Então, beleza. Então, o primeiro período foi o babilônico, Isso aí. certo? Primeiro período babilônico. Assim, vamos começar. O reino dividiu a Síria, 722, Isso, leva o Reino do 722, Norte, isso. e 586 ou 588 vem a Babilônia e o Reino do Sul. Beleza. Isso aí. E aí, então, Nabucodonosor, muito, né, conhecido como rei ali, enfim, e lá no livro de Daniel, né, a história é contada com mais detalhes sobre Nabucodonosor, por isso que é talvez o mais famoso ali dos reis, mas não foi só Nabucodonosor que reinou sobre... Essas duas histórias, é legal que essas duas histórias, elas estão na Bíblia. Daí. Estão na Bíblia, Elas estão na Bíblia. A gente está falando da Bíblia ainda, nós chegamos nos apócrifos. Quando o Antigo Testamento termina, lembram que nós temos ali Esdras, o movimento de Esdras, Neemias e os últimos profetas, né, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles estão retornando do cativeiro babilônico. E o que aconteceu foi exatamente isso. A Babilônia ela perde a influência na região. Ela é derrotada pela Pérsia, né, o Império Medo-Persa, na figura de Ciro Grande, domina naquela região. E quando ele chega ali, ele vai fazer uma política diferente. E os judeus, então, ele descobre, os judeus se revelam como um povo que foi tirado de sua terra, e há, então, o chamado Segundo Êxodo. Ciro Grande permite que os judeus que quiserem retornem à Palestina para se restabelecerem. Mas é interessante porque Ciro parece ser uma pessoa boa. Nossa, ele deixou os judeus ir, mas os judeus ainda estavam sob domínio deles. Isso aí. Né? Eles tinham que, inclusive, pagar imposto. Não era assim, podem ir para lá, beleza, mas assim... Uma das ainda pertence a nós. Ele é mais brando, né? Desse período todo, talvez seja um dos mais brandos e tal, mas para vocês verem como o domínio foi grande, que uma das coisas que não retorna a Judá é o rei. A figura real ela vai sendo cada vez mais agora retirada do campo de visão e cultural do judeu, e surge agora uma figura importante que vai ser meio que o governante da Palestina, é o sumo sacerdote. E aí nós vemos então o sacerdócio agora migrando de exclusivamente religioso para um cargo político. Né? E isso acaba fazendo inclusive que o sacerdócio se corrompa. Né? Porque ele vira agora então um elemento importante. Ele reporta o que acontece ali na Judéia para o rei da Pérsia, que está lá em Suzã, né? Que não é mais Babilônia a capital, é Suzã do Império Persa. E agora ele tem que reportar-se, então, a Suzã, e é o sumo sacerdote o cara que vai fazer isso. E o que é legal da gente já aplicar e perceber do Novo Testamento é como a gente chega, né, com o Sinédrio, né, os saduceus, como cargos políticos, já não só religiosos, mas políticos e corrompidos também, né?
Então, isso começa ali. Começa no não ter um rei, começa no A entrega começar a do ficar poder. meio nebuloso o que é político, o que é religioso na história, e isso aí se Então, misturando o um pouco, fica sacerdote, ruim. ele assume um papel... porque assim, o rei, antes tinha o sacerdote tinha o rei. Isso. E então, em certo sentido, ele tem quase que mais poder do que o rei. Nesse tinha momento antes, ele está porque concentrando as duas áreas. As duas áreas, Isso aí, né? Então, assim, ele tem meio que um papel de rei, mas de sacerdote também, né? Uhum. Então, assim, era muito poder, vamos dizer assim, né? E aí, obviamente, que... Claro que muito poder dentro da região. Isso, ele da ainda região. é vassalo da Pérsia. Isso, ainda da Ele Pérsia. ainda é um vassalo da Não, vamos dizer assim, ele tem poder entre os deles. Isso aí, Né? Entre os isso deles, aí. assim. Então, É nesse período também que surge o aramaico na região? Na verdade, o aramaico, ele foi nesse período em que, entre 586, que a Babilônia tira, o aramaico, ele surge como língua geral Da região, né? Isso aí. Então, ele fica mais fácil, a língua de circulação, vamos dizer assim. Seria o inglês de hoje, era o aramaico... Isso aí, seria o inglês de hoje. Então, o aramaico, ele fica mais... Até tem uma parte onde, quando Esdras volta, o povo não entende o hebraico, né? E ele tem que passar para eles em aramaico. Isso aí. É bem isso aí. Então, a língua geral começa a ser o aramaico, o hebraico vai se perdendo, porque você, inclusive, levou 586, você leva a nata intelectual, Toda a que Babilônia, sobra, né? e o que sobra ali na Judéia é realmente a população mais simples. Isso lembrando, nós não tínhamos escola, nós não tínhamos letramento estatal, né? Então realmente se perdeu muito da força cultural e da linguagem por causa disso. A nata hebraica, judaica, melhor dizendo, ela é levada para a Babilônia. E ela só passa a retornar depois que Ciro permitiu. E ela não ficou vazia a região, né? Ela Não, ficou totalmente destruída e ficou só mas com os pobres, né? trabalhador Isso, quem tinha que braçal. trabalhar, exatamente. Ficou uma região muito pobre, né? O que é importante para o dominador? Ele quer lucro do que ele colhe, ele quer impostos do que ele colhe, porque é assim que você vai manter o dominador. Então ele tem que deixar ali quem produz, quem planta, mas ele só faz o quê? Ele extirpa quem tem qualquer tipo de possibilidade de ascensão ao poder. Claro. Então eu levo para minha corte lá em Suzã e fico na observação. Se surge alguma coisa, os exércitos conseguem controlar aqui. Então teve a Babilônia e depois a Pérsia, né? Isso. Então, e é nesse período da Pérsia que cessa as profecias, né? Que se silencia, assim, né? Mais ou menos nesse período aí que se vamos dizer assim, que começa esse silêncio. Isso, né? no início da dominação persa e final do domínio babilônico, aí porque chamamos então de período de silêncio, porque na verdade o silêncio ele é profético. Isso. E é aí que começa a surgir alguns elementos religiosos diferentes. Porque se eu perdi o meu lugar de adoração, que era o templo, foi destruído pelos babilônicos, só reconstruído depois no retorno de Zorobabel, né? Então o judeu começa a ter uma interação diferente na sua religiosidade. Aí a Torá, a lei, passa a ter uma importância muito grande. Porque quando o templo foi destruído, eles ficaram esse período sem templo, única e exclusivamente com a revelação da Torá. E aí, então, surge essa ideia. É o que eles tinham, né? E aí começa a surgir, no período interbíblico, o que se chama de lei oral. Tu diz, cara, o que é esse negócio de lei oral? Lei oral é porque, na falta do profeta, eles elegem ou surgem, né, entre os religiosos, os rabis, né, os rabinos, aqueles que vão fazer a interpretação da Torá. E aí, então, surge a Mishnah, surge o Talmud, exatamente dessa ideia. Aí agora vem então a ideia da lei oral, porque ele fica pensando assim, tá, mas os saduceus não criam na lei oral. O que é a lei oral? Né? Os fariseus já aceitavam mais tranquilidade a lei oral. Então, tá, mas a lei não é a Torá? Que lei oral é essa? É exatamente isso, a interpretação rabínica da lei. E né? começa a se intensificar esses grupos dentro do judaísmo, né? Esses Saduceus, grupos, fariseus. Isso, eles começam a surgir como partidos religiosos. Isso é legal porque assim, eles surgem como, né? A gente tem essa grande diáspora, né? Ou esses cativeiros que geram essa diáspora.
E daí, quando eles O que é retornam... diáspora, Cristian, que o pessoal... É uma dispersão, né? A primeira grande diáspora do povo judeu, uma dispersão deles, né? Então eles acabam ficando não somente em Jerusalém, mas eles vão ficar nas capitais ali, quando tanto são levados ali, Daniel, os amigos, tudo mais. O cara tá ouvindo lá, o outro fala diáspora. No Egito também vai ser uma grande concentração, em Alexandria ali e tudo mais. Então eles ficam dispersos, Sim. né? Depois eles retornam. E aí eles retornam com uma conclusão óbvia, que a conclusão óbvia é: nós fomos levados ao cativeiro porque desobedecemos a Torá. Uhum. Então a gente vai fazer o quê? Vamos nos cercar para não voltarmos a desobedecer ela. Então a gente cria o quê? Um grupo chamado Hassidim. O grupo chamado Hassidim é os caras que vão... é o seguinte, vamos obedecer assim, assim, assado. E eles começam a colocar... uma decoração na lei para que eles obedeçam também. Obedecer minuciosamente a lei para não acontecer. Isso, exatamente. E aí há um racha no grupo. Sim. Há um racha no grupo que uma parte acha que o outro é liberal e o outro é um pouquinho mais conservador. E aí nós temos o surgimento do que depois vai se chamar ali dos saduceus e fariseus. Então eles começam como o mesmo grupo. Depois lá na frente, por causa de um chegar no conceito de liberais ou não. Por isso que a gente chega também com algumas crenças bem diferentes entre saduceus e fariseus. E essa rixa toda é porque eles um dia foram um grupo só e daí tem essas acusações aí pra dividir. De hoje são meras coincidências. Mera coincidência, exatamente. Partidos se transformando em mais de um, igrejas degladiando, se dividindo. Isso só aconteceu naquele tempo, o pessoal hoje é totalmente diferente. Né? Enfim. O coração humano é exatamente o mesmo. Só se repete, né? Mas aí a gente já tá falando assim de, sei lá, uns 400 e poucos antes de Cristo, né? Aí já passou um pouco. Então só para ir situando o pessoal na... Depois da dominação pérsia, nós temos então um estabelecimento da Pérsia na região. E aí surge... no período de expansão pérsia, e a gente lembra, o Christian mesmo falou, a gente vai lembrar das nossas histórias, das aulas, né? Então, a Pérsia, inclusive, ela estava envolvida numa tentativa de expansão para a Grécia, na época que ocorre, então, a Guerra do Peloponeso. Que, inclusive, foi financiada um pouco pelos governos persas, que a ideia era enfraquecer a Grécia. Você lembra disso aí, ouvinte? Se não lembra, faltou tem que estudar lá as guerras do Peloponeso. O que é muito legal, porque... E que duraram muito tempo, né? O Medo-Persa, a Pérsia está enorme, né? E a Grécia... Só que aí, no enfraquecimento de Atenas e Esparta, surge a Macedônia. Filipe da Macedônia consegue se estabelecer. E a Macedônia não era nada naquele período. Nada. Né? Nada. Um recantinho, um pedacinho do que era um pedaço da Grécia. A gente pode chamar isso de ascensão do helenismo, né? Porque começa essa estratégia, né? Que é o tal do Filipe da Macedônia, né? Que é o pai do cara. Isso aí. Que daí você vai lembrar, se você nunca prestou atenção nas aulas de história da escola, você vai lembrar desse cara, que é o Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que é filho desse Filipe da Macedônia. O filho do Felipe o substitui depois que ele foi assassinado, e aí, por incrível que pareça, contra todas as expectativas, Alexandre o Grande impõe derrotas absurdas sobre Dario, humilha o Império Persa, e ele chega então e domina a Palestina, ou a Judéia, não podemos chamar de Palestina naquela época. Na verdade, Alexandre domina o mundo inteiro daquele tempo que era conhecido, vamos dizer assim, né? Ele sai da Europa e vai até a Índia, né? Isso, em 20 anos. Isso que é absurdo, né? Ele domina a região da Judéia, rápido. Ele domina o Egito, ele passeia sobre a Babilônia, ele vai até as portas da Índia. E daí tem aí uma coisa meio parecida com Forrest Gump. Vou voltar. Bora voltar. Né? E aí no seu retorno ele morre. Adoece e morre sinistramente, né? Por isso que mas é interessante que quando Alexandre o Grande chega em Israel, né? Ele não encontra muita resistência, né? Assim, não tem uma guerra. Não tem. Ele já dominava sobre... Quem dominava antes, né, Israel, e ele o Israel meio que só tá, beleza. Mudou o chefe, mudou o rei.
Inclusive, há uma história que eles dizem que quando Alexandre está se aproximando de Jerusalém, isso é que eu ia falar. Um dos religiosos judeus vão lá e mostra o livro de Daniel dizendo, a gente sabe que tu é o próximo dominador, que o rei persa, o carneiro e o bode, lembra essa historinha? Sim, é muito legal. Então nós... Que é as Torres Gêmeas, né? Isso, as Torres Gêmeas. O pessoal tentou aplicar essa naquela época, né? E aí, diante disso, o Alexandre parece ter tratado realmente muito bem, porque se foi uma região que ele não teve um enfrentamento direto, ele não perdeu tropas, ao mesmo tempo ele não matou tanta gente, foi na região ali da Judéia. É interessante porque ele meio que chega lá, talvez até na cabeça dele, não tem como saber, né? Mas já esperando um conflito, alguma coisa assim, né? Uma revolta, porque o povo, se a gente for pensar, o povo judeu estava ali sob cativeiro muito tempo. Exatamente. E talvez agora está nessa guerra. Não queriam voltar. E ele chega ali e os caras dizem, não, beleza. Tia, tá escrito aqui, ó, que é o próximo. Ó, não precisa puxar da adaga. Não precisa. Deixa assim. E o que parece também ser é que ele foi muito benevolente com o próprio povo judeu. Isso. Tanto que, quando ele desce até o Egito, ele é nomeado faraó do Egito. Alexandre recebeu todos os títulos possíveis. Ele foi o rei da Pérsia, faraó do Egito. Ele recebia tudo. E quando ele funda Alexandria, e ele gostaria que Alexandria fosse o centro cultural do mundo, os judeus são muito bem recebidos, como o próprio Cristian falou, né? Eles são bem recebidos lá e são incentivados a compartilhar sua cultura. E é dali que surge, então, a famosa Septuaginta. Sim. Que é a versão grega do Antigo Testamento, que até então não tinha uma tradução para outra língua. Mas aí não era mais o Alexandre, né? Não depois. Porque Alexandre morreu meio que ninguém sabe, né? Assim, ele morre muito cedo, meio misterioso. Babilônia, assim. Pensam que é de malária, a gente não sabe. A esposa principal dele estava grávida, a gente sabe que ele sexualmente era muito versátil, né? Se encaixaria bem nos dias de hoje, vamos dizer assim. Isso, com certeza. Versátil é uma palavra muito boa, vou anotar aqui. Poliglota. Mas ele tinha, então, uma esposa que estava esperando um filho. Na verdade, o império dele não foi dividido entre os seus generais. O domínio dele na Palestina durou mais ou menos 10 anos, né? Ou na Judéia. E 10 anos ele transformou. A gente tem 400 anos, em 10 anos ele muda tudo, né? Isso aí. Então ele traz a cultura grega, ele traz a língua grega e ele começa a dar uma unidade para essa região que estava sob domínio persa, mas que sempre foi um tanto fragmentada. Que é o helenismo, né? Que é essa imposição da cultura grega sobre as outras culturas, né? Isso aí. Então todo mundo tinha que viver como se fosse um grego. Inclusive o povo judeu. Né? Inclusive o povo judeu, exato. Começa a ter que viver. E aí o que acontece? Quando ele morre, o grande império dele foi dividido em 4. Então você tem Cassandro, que ficou com a Magna Grécia. Você tem Lisímacro, que ficou com a parte da Trácia. Que são os menos conhecidos. São os menos conhecidos por nós, mas eram os generais dele. Aí você tem Ptolomeu, que ficou com o Egito e a Judéia. Mas logo em cima, na Síria e na Pérsia, você tem o Seleuco. Né? Então, esses 4 homens dividiram o Império de Alexandre em 4. E a Palestina, ela fica em uma, a princípio, disputa entre os Ptolomeus do Egito, num primeiro momento, que depois Antíoco III, ele consegue derrotar Ptolomeu III, e ele domina, então, e aí a Palestina, ou a Judéia, ela passa a ser dos Seleucidas e não mais dos Ptolomeus egípcios. Para você lembrar, poxa, quem são esses Ptolomeus? Lembra da Cleópatra. Isso. Cleópatra era da dinastia dos Ptolomeus. Então, ali, ó, mais uma das aulas de história. Ou dos filmes. Sabe que tem um fato curioso sobre essa questão da helenização, porque aí uma das coisas que começa a acontecer são os Jogos Olímpicos, né? E não sei se vocês sabiam, mas eles competiam pelados, né? Porque os gregos valorizavam muito o corpo. Nus, né? Só que tinha uma questão que diferenciava os judeus dos outros povos, que era, né, que eles faziam circuncisão. E a nudez era uma coisa ofensiva. Mas com o tempo, alguns judeus começam vamos acho legal, vamos participar. E, inclusive, começam a reverter a circuncisão, porque era motivo de zombaria, né, por parte dos outros competidores, do povo que via isso, né? Depois pesquisa o que é circuncisão, que eu não vou ficar explicando aqui também. Mas a gente tem que pensar que isso... Tira o chapéu. Não existia. Boa. Obrigado, pessoal. Foi muito bom estar aqui hoje. Os links de todo mundo tá na descrição. Eles colocavam o chapéu de volta, mas não tinha anestesia, cara. Não existia anestesia. Então, assim, era um processo que o cara realmente queria fazer, né? Para fazer parte disso, enfim.
Então é só uma curiosidade aí, mas o ponto que estava o povo judeu, porque a gente pensa assim, não, eles se mantiveram firmes. Não, cara, tinha muitos que estavam curtindo já, porque assim, não havia mais aquela imposição. O helenismo, para muitos judeus, era um absurdo, né? Mas, tanto que a questão da Septuaginta lá, eu não me lembro o nome do qual rei grego que pediu para um sacerdote que queria traduzir, e os judeus diziam, não, é só no hebraico, não pode traduzir. E aí ele foi lá, deu um jeito e conseguiu um cara que começou a traduzir, né? Então, porque ele falava assim, não, eu não tenho que aprender hebraico para ler a Bíblia deles. E eles que têm que se conformar à nossa cultura. Então, eu quero uma Bíblia, né, a Torá em grego. E aí, inclusive, surge a lenda dos 70 tradutores, por isso Septuaginta, que supostamente 70 tradutores haviam feito a tradução do hebraico para o grego e o texto foi igual nas 70 traduções. Isso. Então se criou esse mito de que a Septuaginta era sim uma versão tão fiel da palavra de Deus quanto ela no hebraico, no seu original. Então muita coisa acontece aí, né? Então os judeus estão também sofrendo essa helenização, né? Misturando ali nesse período cultura. Que tem esse general que faz a depravação do templo também, né? Sim, o Antíoco Epifânio. Que daí é o segundo, porque assim, o período da dominação grega, ela foi de 10 anos por Alexandre, mas depois os Ptolomeus que permanecem ali, eles ainda continuam fazendo sua influência. Então, Ptolomeu Mas primeiro, aí começa a engrossar o caldo pro lado dos judeus, né? Então, aí são duas formas diferentes, né? Os Ptolomeus são um pouco mais brando do que... Isso. Essa é a grande diferença. Os Ptolomeus, eles diziam, ok, vocês querem manter a cultura e a religião de vocês? Tranquilo. Ok, pague-nos o que nos devem e nós vamos ter um bom relacionamento. Tudo certo. O problema é que a partir de Antíoco III, que invade a Judéia, tirando o domínio dos Ptolomeus, até houve um período de tranquilidade. Mas o filho dele, Antíoco IV, Antíoco Epifânio, ele quer obrigar os gregos, os judeus, a serem gregos. Ele vai lá, inclusive, ele profana o templo, ele sacrifica uma porca no Santo dos Santos e ele coloca uma estátua de Hermes e diz que a partir de agora aquele templo é de Zeus, não é mais do Deus dos judeus. Não, e aí a gente tem que entender no contexto Até tinha um judaico. cara anterior, não vou lembrar o nome, mas aí tu que pega já tinha invadido o Santo dos Santos, provavelmente é um Ptolomeu, Filópater. Sim, o Ptolomeu, talvez, isso aí. Que sacrifica um porco. que ele chega a entrar lá dentro, daí diz que ele foi tomado por um pavor e tal. Ele entra, os judeus assistem e ele então fica meio apavoradão, assim. Supostamente ficou constrangido, sai e respeita o Mas aí, esse que faz a estátua de Zeus ali... o Antíoco Epifânio. Ele... a gente tem que entender, porque assim, quando a gente fala, o cara foi lá e construiu uma estátua de Zeus, mas a gente tá falando de um templo no local sagrado para o judeu, assim, extremamente sagrado. Né? Não é... Deus habitava ali dentro. Isso, né? não é assim, o cara fez uma estátua de Zeus aqui e tal. Não, é um troço absurdo. Para você ter uma ideia, o que acontece, né? Voltando um pouquinho lá atrás, você tem a invasão dos babilônicos, 588 a 586. Você tem uma revolta dos judeus e aí Jerusalém é invadida e o templo é destruído. Aí, enquanto eles estão lá no cativeiro, o templo está destruído até que Zorobabel, Esdras e Neemias fazem o retorno, reconstrói-se os muros, restabelece o povo de Israel e o templo é reerguido. Isso. Então esse templo agora, nesse cuidado religioso... Por isso o judaísmo do segundo templo. Imagina, ele tem muito nesse cuidado religioso, né? Que os judeus querem de não ter que desobedecer a Deus para voltar a um cativeiro, eles não querem que nada profane o templo e que nada aconteça com a lei. Essa é a dificuldade de traduzir a lei para o grego, eles não querem. E Deus vai fazer o que com a gente se a gente traduzir? Será que, né? E o templo continua sendo sagrado. Então eles entrarem no templo... absurdo, é uma profanação. Não, profanação. Exatamente, para eles é uma profanação. E tu pensa só, eles já não tinham mais profetas, tinha um silêncio. Exatamente. E tudo isso acontecendo ao mesmo... E aí o cara vai lá e faz uma estátua de Zeus. Então, assim, é um negócio pra aqueles que se mantinham firmes, imagina. E aí vai surgir ao mesmo tempo é legal a gente pensar que há esse período de silêncio, mas na história como um todo... Deus está preparando o mundo para a vinda do Messias. Sim. Né? Vai começar a unificar a língua com o grego e de uma forma que tem escrita muito
prática, e é onde a gente vai ver hoje o Novo Testamento todo que é escrito em grego. Sim. Então o mundo está se encaminhando para um período que seria ideal para ter o Messias. O nome silêncio, ele eu entendo assim que é uma questão que não tem mais profecia, não tem mais registro, né, inspirado, vamos dizer assim, né? Ele seria o silêncio da boca de Deus ao seu povo. Mas não que Deus tá dormindo, né? Não está fazendo nada. A história está desenrolando e Deus está... Deus está agindo da mesma forma, né? Assim Deus como age hoje. E aí, só para a gente ter uma ideia de quanto tempo se passa, 332, Alexandre tira a Pérsia da jogada. Até no mínimo 164, 167, fica com os Ptolomeus, então é um período muito grande de tempo. E Antíoco Epifânio, ele foi sacrificar a porca dentro do Santo dos Santos lá no ano 167 a.C. Então olha quanto tempo já se passou. Né? São praticamente 200 anos em que tudo isso foi acontecendo. E diga-se de passagem, o porco, a porca que foi sacrificada, também é uma afronta absurda para o judeu, porque o porco era um animal, é um animal impuro, né? E, enfim, então esse cara mexeu com os brios, vamos dizer assim, dos judeus da forma mais profunda que ele poderia ter feito. É massa a história, né? Tipo, de tudo isso. Só lembrando, né, como é que aconteceu. Tu tava lá, né? Que ele... Vocês não lembram? Só lembrando. Tava lá. Só lembrando, tipo, o relato de como aconteceu, que ele vai lá para uma batalha e daí, tipo, surge um boato de que o Antíoco Epifânio tinha morrido. Isso. E daí os judeus super comemoram. Morreu nosso inimigo e tal. E quando ele vê isso, ele volta com nervoso. Essa raiva e vai lá, é o seguinte, então eu vou profanar o templo, agora vocês vão aprender. Vocês vão aprender, né? E lembrando que talvez você vai dizer assim, puxa, mas a gente lê no Antigo Testamento que o templo, nem o sumo sacerdote podia entrar. Como é que o Antíoco entrou e não morreu? Nós temos que lembrar que há uma diferença do primeiro para o segundo templo, que é a presença da arca. O segundo templo, quando ele é reconstruído, ele é restabelecido, mas ele não tem mais a arca da aliança. Os filisteus tinham... a gente não sabe, na verdade, o sumiço da arca ele é bem interessante, ele gera filmes e um monte de coisa, né? Mas a gente não sabe o que aconteceu, de fato, se foram os filisteus ou se foram os babilônicos quando invadiram e destruíram o primeiro templo, levaram embora. Não tem muito claro. Nós entendemos isso que foi uma permissão de Deus, porque já que esse período de silêncio ele vai trazer uma nova revelação do plano de Deus em Cristo, se nós tivéssemos a arca, provavelmente nós teríamos um elemento de idolatria muito forte ali. Então Deus mesmo dá um fim a arca e permite que isso aconteça. Então, quando Antíoco Epifânio entra no Santo dos Santos, a arca não está mais lá. Então, ele pode entrar. E aí ele fez aquela profanação sem que tivesse a arca. E se a arca, né, não existe si na história, mas e se a arca estivesse lá? Bom, provavelmente seria uma história bem diferente. E aí começa, então, os judeus estão sob pressão, né? Assim, nesse sentido, porque ele voltou revoltadinho ali e tal, fez as coisas, né? Que sacrificou o porco, fez a estátua de Zeus e tal. E aí surge, agora começa uma proeminência de um povo ali, né? Que são os Macabeus, inclusive, que tem o livro... Primeiro e segundo Macabeus. Primeiro e segundo Macabeus. Aí entra os apócrifos. Agora entra porque tem muita história. Epígrafos, apócrifos, deuterocanônicos. Aí como quiser chamar. E o que são isso? São parênteses, né? São livros que não estão na Bíblia, não são considerados inspirados, né? Assim, talvez o jeito mais simples, né? Na verdade, a gente pode dizer assim, eles não são considerados inspirados nem para os judeus. Isso. E também não para teologia protestante. Isso. Mas para os católicos, sim. No concílio de Trento, depois você pode me ajudar, foi em 1546. Trento é um chocolate, inclusive. Não foi de Trento, mas pode olhar qual dos concílios, esqueci o nome agora. Mas 1546, a Igreja Católica, no movimento de Contra-Reforma, que havia iniciado em 1517, ela torna esses livros como também canônicos. Por isso fica o nome então, deuterocanônicos, outros canônicos. Mas até então não se considerava esses textos. Nem eles. Né? Porque quando a Bíblia foi traduzida... Acho que foi Trento mesmo, tá? Segundo o Google. Obrigado. Então tá. Isso. Tá bom. Eu estava confundido com o Vaticano, mas o Vaticano foi bem depois. E aí o que acontece? Os judeus de Alexandria, da diáspora, eles já eram judeus que tinham uma tendência a um liberalismo, dado que eles já estão em uma cultura fora de Israel,
ou fora de Jerusalém e tudo mais. Eles colocaram nesses livros escritos nesse período de silêncio, período interbíblico, eles acrescentaram como um anexo ao Antigo Testamento. Quando Jerônimo traduz a Bíblia do latim, Jerônimo traduz principalmente usando a Septuaginta, que é bem mais fácil você fazer puxar para o latim. E aí, Jerônimo, como já tem esses anexos, Jerônimo mantém esses anexos, mas com a ressalva dizendo assim, também são livros que importam para a fé, mas eles não são canônicos. E a Igreja Católica, então, quando faz a tradução da Bíblia, coloca esses anexos entre o Antigo e o Novo Testamento, eles ficam exatamente ali no meio, né? E depois, com o tempo, quando Lutero vai fazer a sua tradução, ele tira os livros que os judeus não consideravam canônicos. E aí você diz assim, mas por que não consideravam canônicos? Bom, nós não temos nenhuma aceitação dele entre os judeus ortodoxos, nós não temos nenhuma citação de Jesus Cristo ou de qualquer autor do Novo Testamento a esses livros como importantes, então o normal foi considerá-los não canônicos, não inspirados. E aí então o que aconteceu é que a Igreja Católica, no movimento de Contra-Reforma, uma das atitudes que ela vai ter para aprovar algumas das acusações que os protestantes estavam fazendo a respeito delas, considera então no Concílio de Trento de 1546, então, que esses livros são também canônicos, inspirados, baseado na ideia de que a Igreja, o catolicismo, ele tem uma coisa é o clero, e o clero é a Igreja, e os laicos não são a Igreja. Aí a gente está falando do catolicismo romano. Isso, o catolicismo romano. E aí, então, a Igreja Católica, ela considera o quê? Que o clero, ou a Igreja, pode decidir sobre a autoridade nos livros, então ela diz, não, nós vamos aceitar esses livros também. E então, aí, por isso que a nossa Bíblia protestante tem menos livros do que a Bíblia Católica. Então, e aí ali tem o Macabeus, primeira e segunda, tem qual outra? Tem Tobias, tem Judite, tem Sabedoria, tem alguns acréscimos. Eclesiástico. Tem alguns acréscimos no livro de Daniel. Eles colocam um capítulo a mais no livro de Daniel. Então, então, só para você entender que, historicamente, esses livros são muito importantes, porque eles vão Macabeus, principalmente, vai falar muito a respeito desse período que a gente vai entrar agora, né, que é a revolta dos Macabeus, porque o que estava acontecendo, então, voltando, né, era que o Tíoco Epifânio estava pressionando. Né, tá? Agora vocês vão viver como grego. Agora acabou a barda. Acabou a mamata. Né? E aí, então, começa tem um homem chamado Judas, né? Na verdade, o primeiro foi o Matatias. Matatias, esse aí. Ele era um sacerdote e ele foi chamado para fazer um culto grego. Isso aí. E ele, então, se revolta e com a faca com que ele deveria fazer os sacrifícios, ele mata os caras. E sai pela rua e tal, né? Chamando o povo. Então, Matatias teria sido o primeiro Macabeu, ou Asmoneu, como o pessoal chama, né? E o seu filho foi o primeiro, que foi Simeão. Então, ele funda daí essa dinastia, que vai tomar figura lá no ano 164 a.C., com um cara chamado João Hircano. Ele vai começar exatamente o domínio de um judeu de novo. Isso, depois de muitos anos. Sobre a Judéia. Mas é interessante porque, então... Matatias mata esses caras e ele sai correndo e ao mesmo tempo ele começa então a chamar, né, quem quer, meio que faz uma revolta, né? Exatamente. Que é a revolta dos Macabeus. E aí foge para um lugar montanhoso. Isso. E aí os gregos tentam e forma ali um exército, né, considerável ali de homens, né, Matatias. Na verdade, os gregos a gente chama os Seleucidas, mas lembrando que aí agora a gente lembra de agora essas guerras que tá por aí, eles estavam estabelecidos na Síria. Isso aí. Damasco, na Síria, né? Então eles eram sírios. E eles começam a ter algumas vitórias nessas batalhas, porque eles estão num nível, um plano mais alto, montanhoso, né? Mais alto, os caras têm que vir de baixo e eles começam a ter vitórias. Estratégia de guerrilha. E aí os caras pensam o quê? Esses caras são judeu. E no sábado o judeu não faz nada. O que nós vamos fazer? Vamos esperar no sábado. E aí no sábado os caras sobem a montanha, matam um monte de judeu,
porque os caras não se defendem porque é sábado. Né? Enfim, mas isso é uma curiosidade, né? Assim, que não era à toa que eles estavam dominando, né, o mundo conhecido, porque os caras tinham estratégia. E nem pra colocar uma lei oral estratégia. do tipo, se a gente estiver sendo atacado... dá pra se Uma defender. espada pra te matar, Pode se defender. pode se defender. Mas lembram que alguns judeus, eles são extremamente radicais, voltando ao ponto do cristianismo. Se eu desobedecer. E uma das coisas que fez com que os judeus ficassem 70 anos no cativeiro babilônico foi a não guarda do sábado. Isso. Uma das acusações então, os foi caras, essa. até quando estava a risco de morte, o cara guardava o Exatamente. sábado. E aí que chegamos à tensão do Novo Testamento de Jesus ali, tudo, cara, Isso. por isso que o essa pessoal tensão se do sábado. escandaliza com Jesus? Teus discípulos não lavam as mãos? Teus discípulos Isso, não uma guardam o das coisas. sábado? Como é que tu tá curando no sábado, Jesus? Mas aí tem uma coisa legal sobre a questão ali dos macabeus, né? Que começa uma dinastia, né? De Dos reis, Hasmoneus, de isso certa aí. forma, Reis né? judeus. Porque Matatias, então, consegue ali, de certa forma, vencer, né? Meio que se libertar do cativeiro, que, olha, nós estamos falando aí já de, sei lá, 300, quase 400 anos já de escravidão, vamos dizer assim, de alguém dominando Israel. E os caras veem, não, agora nós temos um judeu que está conseguindo libertar o povo. E aí, claro, ele morre, aí vem um filho, depois outro filho, um filho... Isso, são sempre os né, filhos. começa, os Daí, filhos e vira uma dinastia. Só que o detalhe é que isso não agrada a Deus. Porque a dinastia que Deus tem pro povo de Israel não é de um macabeu. Não é de um macabeu, né? exatamente. É de Davi. Exatamente. Né? Tem que Então... mas eles ficam tem por um que bom ser tempo. o leão de Judá. Isso, o leão né? de Judá. Da tribo de Davi. Não é um macabeu louco lá Isso aí. que se revoltou. Né? Mas eles começam, eles até conquistam bem e eles se estabelecem. Então começa Isso. com o João Hircano, o primeiro, o Aristóbulo I também, Isso. Alexandre Janeu, e a coisa vai piorar quando morre Alexandre Janeu. Ele deixa para a sua esposa, né, que é a Salomé Alexandra. Ela... E essa é que faz os malacubai com os fariseus. Exatamente. Né? Ela vai começar a fazer algumas alianças que vai dividir a sua família. E é aí que surgem, então, os seus dois filhos. O Hircano II, que teria direito ao governo, por ser o filho mais velho, mas o seu irmão, o Aristóbulo II, ele rouba a primogenitura, então o direito, né, de governar. E aí surge, então, agora uma rixa entre o Aristóbulo II e o Hircano II. E E aqui aí- nós já estamos só Bem pertinho com o ainda. território já só a parte sul, né? Só Isso, só só Judá, Judá. porque a parte Síria, norte já exatamente, é... a parte norte é Samaria Seleuca, ali. exatamente. É dos Seleucos, então Samaria, Síria, capital, né? o que hoje é o Líbano, tudo aquilo ali já não é mais nada Sim. a ver com Israel. É. Nós estamos só na parte sul ali. Isso. E aí essa... Me fugiu o nome? A Alexandra Salomé. O governo dela começa a enfraquecer, porque... E aí ela faz ela pensa o quê? Tem uns caras aí que são fortes, que são chamados fariseus, né? Uma seita ali do judaísmo, ali sei lá, não sei se seita, um ramo político, vamos dizer assim, dos fariseus. E ela se junta muito com os fariseus para poder ainda governar sobre Israel. Isso aí. Então, só que meio que assim, eles começam a governar e ela vira meio que Um fantoche. deles. Só né? que aí o irmão, o filho mais novo, que é o que se Isso. revela, ele se alia aos saduceus. Assado seus. Então o filho mais velho, que era o Hircano, fica com o lado dos fariseus. Isso, e o outro com os E saduceus. o outro fica com os saduceus. O problema é que os saduceus, eles são a nata religiosa, eles são os caras mais ricos e poderosos. Aham. Então eles conseguem uma influência. Então começa uma briga entre os dois filhos de Salomé para saber quem é que vai comandar. A semelhança de hoje é mera Mera coincidência. Não, e os fariseus, eles têm uma importância, vamos dizer assim, porque os fariseus, o povo queria os judeus queriam começar a descambar para um lado, eles diziam, não, gente, vamos voltar para cá. Isso. Eles tentavam manter Eles são uma escola rabínica muito forte. Isso, muito forte. Eles tentavam, e por isso que Jesus briga tanto com eles no Novo Testamento, porque eles diziam, vocês são estudiosos, e deviam ser os primeiros a reconhecer quando o Messias chegasse, né? Vocês deviam ser os primeiros e vocês estão negando. Vocês são uma raça de víbora, enfim, todos os elogios que Jesus dá para os fariseus, né? Então, do ano 67 até 63, nós temos uma guerra civil entre os dois irmãos e o governo Asmoneu. E os dois têm uma brilhante ideia. Quem pode me ajudar a vencer isso? Tem um povo que está aparecendo. lá da Península Itálica Tá que meio que- está bem forte, dominando. Quem sabe se eu pedir ajuda para eles me ajudar e eles defendem a minha causa.
E tanto Aristóbulo II quanto Hircano II pedem para Roma uma ajuda. Mas um deles é meio louco, né? Um desses Sim, aí. o mais novo. E aí ele meio que combina o negócio. E Roma queria então agora. Na verdade, Roma, nesse período, já tem um império. Não, já tava enorme, né? Eu acho que já está chegando, né? Tá nas eles já dominaram o Egito. Eu acho que é a primeira vez que eles aparecem até com Judas ainda, Macabeu, que ele faz uma aliancinha com eles ali. Eles já fazem uma aliança, já não são uma potência. Mas é que eles queriam chegar, eles não queriam Israel, eles queriam chegar no Egito. Vocês têm que lembrar que Roma ainda ela tá com as guerras púnicas contra Cartago ou Cartago, né? Depende da, né? Então, Roma ainda está tentando se estabelecer, e aquela região da Judéia, que Palestina vai ser o nome que Roma depois vai dar para essa região, nessa região da Judéia ainda é um barrilzinho de pólvora, e Roma precisa consolidar seus outros domínios para depois então se concentrar na conquista daquela região. Na verdade, historicamente falando, essa região sempre foi um barril de pólvora. Sempre foi um barril de pólvora. Porque ela é uma conexão de 3 continentes, vamos dizer assim, né? Isso. Porque são passagens até... olhando o mapa ela hoje, une né? a África, a Ásia e a Europa. Exatamente. Então, o povo judeu sempre ficou no meio dessa treta toda de todos os lados, né? Então, se a gente enxerga hoje todas essas guerras ainda que acontecem, enfim, são questões ainda estratégicas de território, mas também de religiosa e reflexos do que tinha no passado. Então, a gente ainda pode fazer conexões históricas dos conflitos que acontecem ainda hoje, né? Você tem que lembrar que era por ali que passava a maior riqueza do mundo. Porque você não tem as grandes navegações, então o Atlântico ainda é um oceano intransponível, assim como o Pacífico, não se sabia nem da existência da América, né? nesse tempo. Então tudo que era de riqueza passava por ali, que vinha da Ásia, que subia do Egito, e algumas coisas que vinham ali do período grego, porque se a gente for lembrar, a Europa, nesse momento, a Europa é muito pobre. A Europa é um bando de bárbaro que Roma ainda está tentando tribos, né? Se impor lá, né? Então, assim, era ali a concentração da riqueza mundial. E a consolidação de várias coisas vem do Império Romano quando eles tomam os gregos, né? Isso. Eles começam a... Porque os gregos ainda os romanos absorveram a parte... da cultura grega, né? E depois disseminaram isso ao mundo, né? Isso aí. Então é aí, depois disso, que começa a ter um período de mais tranquilidade, vamos dizer assim, na Europa, né? Que é a Pax Romana, né? Isso aí. A Pax Romana. Então ali o que acontece? Esses dois estão brigando, esses dois irmãos brigando. No ano 63 depois de Cristo, Pompeu... antes de Cristo, desculpem. Pompeu invade Jerusalém. E aí ele diz, bom, agora vamos decidir quem é quem. Aí ele junta Aristóbulo com o Hircano II e eles favorecem o Hircano II. Eles reconhecem o seu direito a governo. Então, Hircano vai ser colocado como um cargo político, mas ele vai ser nomeado como sacerdote. Então vai ser um cargo político. E o Aristóbulo é levado preso, vai ser preso em Roma, ainda vai criar uma conspiração lá, vai ser uma dor de cabeça, mas a verdade é que a partir de agora, com a morte do Hircano, o ano é mais ou menos 40 antes de Cristo. Então está chegando já aí, né? Exatamente. Aí vem a grande questão. 40 anos de Cristo, o Hircano II, ele tinha um conselheiro, porque o Hircano II, ele era meio fantoche como a mãe. Ele era uma pessoa de pouca presença governamental. Sim. Então tem um cara que é um idumeu, ou seja, a Idumeia é a parte sul da Judéia, um idumeu chamado Aristóbulo, que é o seu conselheiro. E é o Aristóbulo que vai fazer esse meio de campo com Roma. Quando chega no ano 40 antes de Cristo, Roma então nomeia como governador da Judéia o filho de Aristóbulo, Herodes. Herodes. E aí é onde a gente chega mais próximo do que a gente tem na... E Herodes vai governar essa região de 37 até 4 a.C. Então, pela falta de posicionamento de um líder asmoneu, a dinastia termina. Roma, então, a partir de agora, diz assim, tá, beleza, não queremos mais um asmoneu, vamos colocar Herodes. Embora Herodes tenta
Praticar o judaísmo, né? Ele é isso, ele é um convertido, entre aspas. O pai dele foi convertido ao judaísmo na época do Aristóbulo I, mas ele vai casar com uma asmoneia, para que os judeus não se rebelem contra ele. Uma neta de Hircano, né? Mariana. Mas Herodes tem um outro detalhe, que ele era edomita, né? Por parte de pai. Ele era edomita. E quem que é o edomita? É o filho de Esaú. Esaú, exatamente. Por isso que Herodes, ele logo tenta fazer com que o seu matrimônio com Mariana faça com que os judeus o reconheçam como realmente um judeu. Porque não seria aceito o seu governo. Porque, assim, então pensa comigo, caro ouvinte. O povo judeu foi levado em cativeiro lá atrás, passou só sob pressão, líder após líder, rei sobre rei, foi governando sobre Israel, que não era judeu, não era nada. Tem então essa questão do helenismo da parte dos gregos ali, enfim, mas que Israel continuava. Aí surge então Matatias, nesse Macabeu, que consegue reinar, né, sobre Israel ali, sobre os judeus de certa forma, por um período de 100 anos, que os judeus, então os asmoneus, né, que são os macabeus, depois troca de nome ali no meio do caminho, eles estão assim, olha, nós estamos sendo governados por um judeu, né, pelo menos isso, né, não é da linhagem de Davi. Não é o que então tinha um apreço pelo povo no geral. Tinha um apreço, porque o cara, querendo ou não... Pelo menos é dos nossos. Pelo menos um Quera se rebelou e, né, é um dos nossos. E aí, então, Roma vem e diz, não. Acabou essa folia aí, agora quem vai ser Herodes, que é um edomita. Um edomita que é... que é então, meio rival, né? Se você for pensar na briga de Jacó e Esaú, tu diz assim, cara, ele botou Esaú... Botou o líder de Esaú governar o povo de Jacó, que é Israel. Né? Isso aí. Então, assim, olha o contexto em que Jesus chega. E aí tem essa figura de Herodes, que é um louco, né? Eu tenho que fazer um adendo. Vocês ouviram o período que o Edgar falou que Herodes reinou ali na Judéia. Ele não errou, foi 4 antes de Cristo. Então, portanto, aí que temos pequenos erros de datação. Um erro de datação, que Jesus não nasceu no ano 0. Apesar de acharmos que sim. 4 anos antes dele mesmo. Isso aí, no mínimo. No mínimo. De 7 a 4 antes de Cristo. É que tem um historiador lá, o Flávio Josefo, né? Que errou, né, nesse cálculo. E aí a grande pergunta talvez seja, mas por que não acertaram isso depois que descobriram que estava errado? Porque pensa comigo, mudar todas as datas. 4 anos menos. Então, seria bom que tu teria 4 anos a menos, né? Hoje seria 2021. Seria em 2021. Mas pensa assim, a Copa... Ou talvez teremos em 96. Olha que beleza. A Copa do Mundo de 2000. Não foi 2000. Ou 2017. Ganharíamos a Libertadores esse ano. Aí não dá, entendeu? Então se preferiu manter o erro, né? Por uma questão de que não teria como né, mudar todas as datações da história, né? Isso aí. Mas aí agora a gente também entende o medo de Herodes e a paranoia dele, porque Herodes, em 40 antes de Cristo, desculpem, o Senado romano o nomeou como rei dos judeus. Isso. Aí que não era bem um rei, né? Ele era um governador ali, estava sob o Império Romano, mas era nomeado como rei. Ele foi nomeado rei dos judeus. Agora tu pensa a paranoia dele de que qualquer pessoa que pudesse em algum momento tentar ser rei, então Herodes elimina todos os seus inimigos ou possíveis... Ele mata a esposa. Ele manda matar a esposa Mariana, ele manda matar seus filhos. É interessante que tem um relato histórico do Flávio Josefo que é o seguinte, Herodes estava jantando e o cara traz a bebida. E aí... nisso ele já tinha matado a esposa. E aí ele tá jantando e por algum motivo que ninguém sabe dizer, ele desconfia que a bebida tá envenenada. E ele manda o cara que trouxe tomar. E o cara toma e morre. E aí ele pensa assim, ele tinha inimigo por todos os lados. Quem que ele acusa de ter envenenado? Os filhos. Os filhos, claro. Que loucura. Agora tu entende o motivo pelo qual chega uns caras do Oriente... Isso, perguntando lá sobre o rei dos judeus que nasceu. Lá pelo ano 6 ou 7, dizendo assim, aonde haveria de nascer o rei dos judeus? Oi? Opa. A gente viu a estrela dele e aí Herodes fica preocupado. Mas tu vê que Herodes ele era muito ligeiro também. Porque os caras perguntam do rei dos judeus e ele não faz um escarcel ali. Como assim, rei dos judeus e bababá? Não, como assim? Me fala mais sobre isso aí. Quero ir lá adorá-lo. Quero adorá-lo, isso. Fale onde é que ele tá. Eu quero lá adorá-lo e tal. Ele tá ali pertinho. O cara era ligeiro, Exato.
Então, aí tu entende, porque às vezes fica, inclusive, aquela pergunta, mas por que matou as crianças de 2 anos para baixo? Porque você tem que lembrar que a gente faz o presépio... Com os primeiro que a gente chama de 3 reis, né? E magos. Não fala que eram 3, não falam que eram reis. Não tem nome? Eles não têm nome. Eles têm nome, né? Foram dados nomes. Gaspar, Baltazar e Melchior. Sadraque, Mesaque, o cara A tradição depois cristã, principalmente romana, né, da católica romana, dá os nomes aos magos. Mas, enfim... demorou um tempo para eles saírem de onde estavam. A gente pensa talvez de Suzã, talvez da Babilônia, a gente não sabe. Eles chegam ali, eles falam com Herodes, eles saem, visitam o menino e sua mãe em casa e não na manjedoura, né? Mas enfim. Aí o que acontece? Adoram, né, Jesus? Eles vão embora por um outro caminho. Herodes está lá esperando e diz assim: pá, eles não vieram. Aí lembra que ele diz assim, mas quanto tempo faz que vocês viram a estrela dele? E aí então Herodes resolve, para ter uma margem de erro zero, então tá, de 2 anos para baixo elimina todo menino de Belém. Não, mas olha a ideia, né, cara? Tu vê que é um bicho doente. Cara, assim. louco, né? Tem uma história que um irmão da Mariana começa a se destacar, ele manda os caras afogar ele. Não, inclusive, para aqueles que creem que criança vai pro céu, é o maior evangelista da história, né? Herodes. Quantas crianças morreram nesse negócio aí, menor de 2 anos, cara? Você vai pro céu, evangelizou um monte ali. O pessoal, foi muito legal participar aqui. Essa é boa, né, velho? Teologia. Cara, tinha uns caras que faziam um cálculo de mais ou menos quantas crianças significavam ali. Tipo, Belém, não era um número Belém, absurdo. Na verdade, não era uma vila insignificante, né? Ela não, é algo não era entre 10 e 1000. Não era, cara, né? Não era entre 1 e 50, assim. Tipo a previsão do tempo hoje, né? Era uma vila, né? Então, uma vila, Belém era uma vila, e você tem que lembrar que nem todas as crianças foram assassinadas, apenas os meninos e de 2 anos para baixo. Então talvez a cifra não seja assim tão... nem foi o maior evangelista. 5 crianças. Não foi o maior evangelista. Não foi, teve... Billy Graham foi mais, acho. Uma criança sendo morta por uma causa tão besta... Né? Nossa, já seria horrível. É absurdo, né? E aí, então, agora faz mais sentido quando a gente lê o texto bíblico, né? De que Herodes se considerava o rei dos judeus. Então, por isso que ele fica tão louco assim. Como assim? Ele era realmente alguém, vamos dizer assim, único. Né? O cara ele matou a esposa, matou os filhos por medo de perder essa governança. Então, quando os caras vêm falar que tem um rei dos judeus que nasceu, que os caras adoravam, imagina. Não, matar, acabar. O cara com sede de poder é um pouco. Mera coincidência nos tempos de hoje. O cara que gosta do poder. Que, na verdade, o ser humano ele vai repetindo a história de diversas formas. O cara que transgride o que precisar para se manter no poder, né? Isso aí. Só acontecia lá. Só acontecia nos dias. Não foi nesse período dos 400, 500 anos que começou a surgir essa parte, entre aspas, esotérica do judaísmo, da Kabbalah e coisas assim, então, nós temos que lembrar que o judaísmo agora ele vai sofrer muita influência, porque ele não está só, única e exclusivamente em Jerusalém. Nós já temos uma diáspora que foi incentivada desde o cativeiro babilônico, lembrando que nós temos judeus que não retornaram. Que permaneceram em Babilônia. Exatamente. Né? E agora nós temos judeus que estão lá em Alexandria, no Egito. Por isso que os judeus de Jerusalém consideravam como liberais os judeus de Alexandria, porque eles tinham então agora esses elementos extras entrando dentro da influência judaica. Um dia a gente pode fazer talvez um podcast a respeito do cristianismo, que também tem muita influência filosófica grega, um monte de coisa assim no início, o gnosticismo, né? Sim. Então, o judaísmo agora está exposto a esse tipo de circunstância. E ali nós temos, então, a possibilidade de surgir um judaísmo, vamos usar o termo estranho, no sentido de não ortodoxo. É ali que o judaísmo começa, então, a ter contato com esses contatos. E aí surge toda essa mística dentro do judaísmo, né? Ou começa a surgir essa mística dentro do judaísmo. E os judeus dessa parte do chifre da África ali já vem dessa diáspora para a Babilônia ou é do tempo de Alexandria, ali onde pega a Etiópia, aquela região ali? Aquela região ali você lembra do profeta Jeremias que
Ele é um dos profetas que vê a invasão, tanto que ele faz o livro de Lamentações, né? É escrito por ele, a invasão de Jerusalém. Lembra que ele, já tentaram levar ele para o Egito, dizendo, vamos fugir para o Egito. Então você tem desde essas invasões babilônicas, uma grande fuga de judeus que não foram para a Babilônia, não foram para a Síria, ao contrário, desceram o Sinai e vão para essa região norte da África. Desde aquele momento. E aí a gente tem então alguns grupos, alguns movimentos políticos também, né? Nessa época aí de Jesus e na chegada, né, de Jesus, porque com Herodes no poder, inclusive tinha um grupo político que eram os herodianos, que eles eram a favor de que, não necessariamente Herodes, né, mas que Roma continuasse governando sobre Israel até a vinda do Messias. Tu tinha, por exemplo... São loucos, né? Não. Tinha os zelotes, que aí era o oposto. Os zelotes eram tipo os macabeus, né? Que só Deus podia reinar sobre Israel. Então, qualquer um que chamasse de rei de Israel, eles passavam a lambida, né? Tanto que os zelotes, eles acabam em massada com um suicídio coletivo, uma vez que eles viram que eles não iam conseguir vencer as legiões romanas. E entre os discípulos de Jesus tem um zelote, que é Simão, né? O zelote. Isso aí. E os zelotes, eles eram treinados, né, para matar, né? Então, porque... e ao mesmo tempo que você tem um zelote, você tem Mateus, que era um publicano. Que era um judeu que trabalhava para Roma. Isso. Né? Então Jesus... Cobrando imposto do seu próprio povo. Então Jesus, ele como é que eu vou dizer assim? Ele quebra todas as hierarquias, as barreiras, políticas, né? sociais. Essa questão de guardar a lei para que Deus não puna mais o povo. Então, que eles levaram para um extremo, né, que não era o que a lei queria dizer. Então Jesus, ele traz a interpretação correta da lei, por isso que ele bate tanto de frente com os fariseus, com os saduceus, com todo mundo. Isso aí. Né? No seu grupo tem, né, como o Edgar falou, um zelote, tem um cobrador de impostos. Judas também era de uma outra. Judas, que era o único judeu mesmo ali da região da Judéia, né, que era o guardador das moedas. Isso. E Herodes também, para conquistar a empatia do povo, ele também dá um up nas sinagogas, né? Elas têm um papel muito importante e constrói o templo, né? Herodes ele faz uma reforma no templo. Uma reforma no templo. Por isso que quando Jesus fala gigante, aos judeus, derrubem esse templo, mas nem está terminando de ser construído ainda já. Isso aí. Né? Nem acabaram ainda o negócio que quer derrubar. Ainda. Esse homem quer derrubar, quer construir em 3 dias, faz 50 anos. Nós estamos no PAC 3 já aqui e não terminamos ainda esse templo. Não, é porque foi um negócio absurdo de grande, assim, não é? O templo de Salomão, tipo assim, ficou em tamanho, ficou no chinelo. Depois da reforma de Herodes. Depois da reforma de Herodes, um negócio gigante. Porque no início você lembra que quem viu o primeiro templo e depois olha aquele que foi reconstruído em Zorobabel, o pessoal diz, mas o segundo templo não tem a glória do antigo templo. Então Herodes, ele quer comprar o benefício do povo, ele diz, não, então vamos dar uma embelezada nesse negócio aqui, vamos levar a glória de novo. E faz um negócio gigante, assim. Então tu tinha aqueles que gostavam de Herodes, inclusive, né? No sentido de que queriam que eles continuassem. Porque assim, vamos também pensar no ponto de vista humano. Roma construía estrada, os caras faziam um poço artesiano. Politicamente falando, não era assim um governo... Só que é o seguinte, né? É como a gente manda e... Facilitou a locomoção essas estradas deles, muito, né? Muito, né? Roma, a gente tem que lembrar que foi o primeiro império que se deu conta de que, para manter uma estrutura militarizada em crescimento, ou seja, em expansão territorial, você precisa de estrutura. Isso. Então você precisa de logística, você precisa de armas chegando até onde os soldados estão, você precisa de alimentação chegando até onde os soldados estão, você precisa de uma estrutura. Então, Roma o que fazia? Ela conquistava, estruturava, expandia. Estruturava, expandia. Isso aí. Então Roma foi muito inteligente por causa disso. Tanto que até hoje, muito da estratégia usada por Roma até a Segunda Guerra Mundial era mantida. Hoje nós temos uma guerra tecnológica totalmente diferente. Não é mas mais até a Segunda Guerra Mundial, muitos generais romanos eram estudados. Mas até a própria... Ou o cartaginês Aníbal. Também. Tem uma treta entre os judeus e os romanos, porque eu não me lembro qual dos líderes judeus ali que tinha feito um combinado, porque Roma queria passar para chegar no Egito, não estava interessado ainda nos judeus, não queria passar. E meio que faz um acordo, não, vocês podem passar. E quando os romanos vão passar, eles atacam os romanos. E aí o registro histórico aqui nessa batalha, assim, o registro não é muito exato, mas é algo do tipo assim, que morreu 30 soldados romanos e 3 mil judeus. Porque, cara, não tinha como tretar com os romanos, era um negócio absurdo.
Tanto que era estudado até Eles recentemente. eram, vamos dizer assim, eles eram a maior potência militar e tecnológica da sua Os época. caras tinham estratégia de batalha que não tinha como. Seria hoje você dizer assim, não, o Brasil vai enfrentar os Estados Unidos e a gente vai mandar os caras com um fuzil automático leve, o famoso FAL, e os nossos blindados, e os caras vão mandar mísseis intercontinentais supersônicos. A gente não vai matar nem 30. Nem 30, nem chega lá. Nós não vamos nem ver da o onde que nos atingiu. Nem ver. E eu não estou menosprezando o exército brasileiro. Eu só estou dizendo que, tecnologicamente, nós somos muito inferiores. Não dá. Não dá. É o Flamengo enfrentando o Juventude. Caxias, Juventude. Exato. Não. Né? Se der empate, tu já comemora. Se perdeu só de 2, tu diz, foi só de 2. Tá bom. É basicamente isso. É tipo isso, né? Então, esse é o contexto que Jesus chega ali, enfim, né? E então muita coisa agora faz sentido. Por que Jesus batia de frente com esses líderes religiosos? Por que Herodes mandou matar as crianças? Então agora tem uma... Já falou dos essênios? O porquê que existem essas escolas rabínicas, né? Isso. Mas da onde surgiu o saduceu, o fariseu? Não tinha no final do Antigo Testamento. Pois ele surge nesse período. A lei é oralizada, o judaísmo então se torna muito mais rabínico e da Torá. Quando surge o templo, os saduceus é que se apropriam melhor desse templo, mas os fariseus já não precisam mais disso. Por isso que quando, no ano 70 depois de Cristo, Roma destrói o templo e nunca mais o templo foi reerguido, que sobrou lá o Muro das Lamentações, que hoje o pessoal está lá, mas em 70 depois de Cristo, o que sobrou do judaísmo foi farisaico. Sim. Porque você perdeu todo o elemento cultual. Sim, né? sim. Os essênios. Os essênios, né? Temos uns personagens importantes. Os essênios né? também é um grupo religioso que estava lá na época dos Hassidim e eles resolvem entender que urbano não é a melhor forma de expressão religiosa. Então eles se retiravam para comunidades retiradas e eles viviam em comunidades onde existia um auxílio mútuo e também eles tinham regras alimentares extremamente rígidas. Como tem uns caras que vivem assim hoje. Os caras dos Estados Unidos, né? Tem isso, cara. Os Amish. Os Amish. Tipo os Amish da época, assim. São os Amish da época, exatamente. Eles se retiravam dos centros urbanos e viviam em comunidades. Eles tinham, por exemplo, o casamento para eles podia haver, mas não era uma instituição incentivada. Então, muitos deles não eram casados, não tinham filhos e apenas ficavam meditando nas escrituras e vivendo em suas comunidades. E esse que acabou, não tinha filho, né? Provavelmente esse foi o motivo pelos quais... Os caras não casavam, tinham filho. Aí eles ficavam no deserto, comendo mel. Tanto que daí, os encontrados... João Batista, né? João Batista era essênio, né? Muitas pessoas afirmam que João Batista era um essênio. Tem uma teoria legal ali. O fato dele estar no deserto, o fato dele não se alimentar com coisas além de gafanhoto, mel e elementos assim. Delícias. Mel é bom, mas gafanhoto... Você já comeu? Com mel deve ser bom. Com mel qualquer coisa fica bom. Né? Faz assadinha ali, fica meio agridoce. No deserto, larga na areia, morto e aí então... Será que era mel de apis? Surge a ideia de que então o João Batista seria um essênio. Ele tem todas as características para ser um essênio. Ele nunca se denominou como mas ele tem todas as características. Tem mesmo. E os achados de Qumran, então, esse é legal, os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto foram encontrados numa caverna e eles provavelmente pertenciam a um grupo essênio que estava retirado e a lei era guardada. Que são os manuscritos mais importantes. Os manuscritos mais importantes que inclusive confirmam datações de livros que foram consideradas pela teologia liberal como muito anterior. Uma das intrigas sempre foi o livro de Isaías, que teria sido escrito por 3 autores. Então surge Isaías, o Deutero-Isaías, o Trito-Isaías, que não teria sido escrito até como hoje é datado, 700 anos antes de Cristo, e que ele teria sido separado. E uma das comprovações de que realmente é um livro muito mais antigo do que o liberalismo pensava e já completo por um único autor, porque um dos livros encontrados lá foram os rolos de Isaías. Os rolos de Isaías. E que é muito massa, dá pra fazer um episódio só sobre esses manuscritos do Mar Morto. Muito legal. Dá pra fazer. Sobre bibliologia, né? Isso aí. Será que nós vamos ter que vender outros 10%? A gente dá prazo pra ti, não tem problema nenhum. E se você que tá ouvindo aí ficou curioso, porque assim, gente, nós
É um panorama, né? Não tem como... No fim é um episódio com bastante informação. Isso. Mas a ideia é a gente entender como é que foi a preparação do mundo para a vinda do Messias. Então a gente viu nisso tudo como é que surgiram os grupos políticos, como é que surgiu uma língua só, como é que passou lá do aramaico para o grego, a gente viu aqui hoje. A gente viu como é que começaram a surgir estradas, né? E como é que é a estrutura para Jesus propriamente Formato do governo. passar de uma cidade para outra, né? Nas longas caminhadas, né? No período de longas caminhadas que Jesus transita bastante ali também, como isso foi facilitado por esse período. Antes tu tinha que passar várias fronteiras e apresentar vistos e tudo mais, né? Mas quando Roma chega e diz agora é Roma, tu pode passar da Síria para a Judéia, da Judéia para o Egito, você pode subir para a Grécia e é tudo Roma. Sim, tudo Pronto, Roma. deu, acabou. E aí nós vamos ver então que um dos grandes beneficiados de tudo isso foi o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. E ele tinha uma estrutura agora que possibilitava o trânsito. Ele era um cidadão romano, né? E ele era um cidadão romano. E muito inteligente, inclusive, porque ele se vale da treta entre os fariseus e os saduceus para escapar, né? Porque ele fala, eu tô sofrendo tudo isso porque eu creio na ressurreição. E aí os fariseus, calma aí, como assim? Os saduceus não criam na ressurreição e os fariseus sim. E aí diz que o pau come entre eles lá e Paulo sai de boas, né? Isso aí. Então... Vem dando 2 passinhos pra trás, isso aí, se escora na parede e fica esperando. Isso aí, deixa os caras se quebrar lá. Ué, mas por que a gente tá discutindo mesmo? Cadê o Paulo? Já tinha entrado num barco e indo embora. Então, assim, Flávio José foi um nome importante. Se você quer estudar mais, procura. História dos Judeus, né? História dos Judeus. Os livros, então, que nós citamos aí, o Macabeus, principalmente, 1º e 2º Macabeus, aí tem na Bíblia Católica, vai ter. Pode ler também. Esse livro aqui, tu vai dizer no final também? Não, pode dizer agora. Esse livro aqui, O Período Interbíblico, 400 anos de silêncio profético. Aqui tá certo, né? Do Enéas Tognini. Muito bom, editora fácil Agnus. de ler, várias informações. Tem muito material hoje, né? Se você se interessou por essa questão, vai atrás, porque é muito legal. Muita coisa do Novo Testamento que a gente não pôde entrar aqui faz sentido também, né? Quando a gente lê, mas isso tudo que a gente citou já traz uma profundidade maior, né, para quando a gente lê. É porque a gente não quer ficar com um podcast de 10, 11 horas. Mas poderia. Não, começa a entrar em cada... Vou cancelar o lanche, então. Que foi o que aconteceu lá, que eu tava vendo esses dias lá, que tinha o Marcos Eberlin lá. E vai embora. Nossa, tá louco, velho, 10 horas. Né? Eu digo, não, cara. Porque assim, tu começa a entrar em cada questão questão política, por exemplo, lá atrás. Como que se formou? O que eles criam? Tem um aspecto muito importante que a gente nem entrou, que é a geografia bíblica, né? Que é muito legal de entender, né? Principalmente por causa das viagens de Paulo, de Jesus também, sim, né? Onde que Jesus está, onde que ele caminha de um lado para o outro, enfim. Judéia, Pereia, Galileia, Samaria, onde é que é cada um desses lugares? E o ideal disso seria a gente fazer por vídeo, mostrando mapas junto, né? Então, podemos organizar. São assuntos muito bons. Muito bem, então vamos encaminhando aí para as nossas considerações finais. E a minha eu já falei, né, para ir atrás, estudar um pouquinho mais, né? Temos esses nomes todos aí. Tem um outro que eu não comentei, que é o Filo, também, que ele é um autor mais da questão política, assim, né? Um historiador, mas também fala muito do período helenista ali, judaico. Então também fala sobre a filosofia grega, né? Que a gente nem entrou nessa questão. Não, também. Então, foi o que eu falei. De repente, uma hora a gente pode vir aqui sentar e falar sobre filosofia grega e influência no cristianismo e tudo mais. Então, vá atrás, né? Se aprofunde, porque isso vai trazer muito mais riqueza e profundidade, né? Quando a gente lê os evangelhos, principalmente ali, que é a descrição do... Mas isso reflete até o final, né? Até o ministério de Paulo, por exemplo, como eu brinquei, né? Que ali que ele só larga o negócio da ressurreição e ferve o suco. Por quê? Porque essa história é muito longa entre os fariseus e os saduceus, né? Tudo isso faz muito mais sentido pra gente. Então eu espero que tenha sido edificante aí esse episódio. Se tu conhece alguém que gosta de história, quem é que é louco, tipo Edgar, assim, e gosta de história, brincadeira, eu também gosto bastante. Manda esse episódio, também compartilha, né? Enfim, considerações aí dos outros integrantes. Muito bem.
Edgar, obrigado pela tua presença, vir nos iluminar com Eu nem tanta agradeço mais, Edgar. Daí sempre. Obrigado pela nossa sociedade. Nossos advogados já estão tratando aí, né, no novo adendo no contrato social do nosso podcast, enfim. Obrigado de novo. Vai voltar mais vezes, com certeza. E, de novo, a Bíblia, ela está localizada na história também, né? É importante nós, como cristãos, e tá sempre estudando a Bíblia, entender os contextos aonde ela é escrita. Ela não está flutuando, né? Ela não flutua, faz parte né? de uma parte da história. Ela tá imersa dentro da história. Então, para você ter um conhecimento um pouco mais profundo e entender todas essas disputas territoriais, religiosas, enfim, é importante você lembrar lá da sua professorinha de história, lá do ensino fundamental, do ensino médio, ela foi importante também. E agora você, com todo o advento da internet, livros, etc., e esse glorioso podcast, pode abrilhantar aí mais o seu conhecimento. Então, é verdade. Caro ouvinte, busque conhecimento. Eu não sou o ET Bilu, né? Mas busque conhecimento. ET Bilu chamou lá do Gugu, velho. Essa foi antiga. Busquei o conhecimento. Eu lembro desse episódio. Obrigado, Edgar. Gente, acho que um assunto bem legal, né, do podcast hoje, né? Eu tenho os outros não. É só quando o Edgar vem. Trocar o Cristo pelo Edgar, foi né? diferente dos outros, que foram bem ruins. Mas é um assunto que eu tenho um apreço particular, assim. Acho que foi o que me abriu os olhos na época de seminário para meio que me apaixonar por estudar as coisas, assim. Então, principalmente em relação à história e tudo mais. Espero que tenha ajudado você, ouvinte, a isso também. E, queridos, eu indico o livro Origens Judaicas do Novo Testamento, do Julius Scott Jr., do Shed Publicações. É um estudo do judaísmo intertestamentário. Assim, não é uma leitura gostosa de se fazer porque é informação, né? Então, a nível de consulta, é um baita livro. E para finalizar, assim, Gálatas 4 fala que Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos. E a plenitude dos tempos passou por 400 e um pouco mais de 400 anos de preparação, né? Além de, lógico, uma preparação toda do povo desde que o homem caiu e do mundo inteiro. Então Deus, apesar de chamarmos 400 anos de silêncio, não perdeu o controle da história nesse momento e sim conduziu a história para chegarmos na plenitude dos tempos e o nascimento do nosso Salvador. 4 anos antes dele mesmo. 4 anos, no mínimo 4 anos antes dele mesmo. Então, estude, pesquise, porque quanto mais entendemos da Bíblia, mais nos apaixonamos por ela. Essa é a verdade. Então, que possa ter edificado sua vida, que possa ter ajudado a entender bastante coisa e que possa ter te empolgado a estudar ela com um pouquinho mais de apreço, um pouquinho mais de paixão, um pouquinho mais de amor. Porque é maravilhoso a gente ter a palavra viva do nosso Deus em nossas mãos. Use-a. Isso aí. Muito bem, galera. É um privilégio estar aqui e sempre que eu puder ser útil, por favor, eu estarei por aqui. E eu espero que a gente tenha incentivado. A história, ela é inesgotável. Então, nós sempre incentivamos pessoas a buscar e conhecer um pouco mais e entender a história. E a Bíblia, ela é a expressão de Deus na história. Então, por isso que ela é importante. E eu acho que sempre que nós buscarmos entender Deus e o contexto no qual ele se revelou, para nós a edificação também da nossa espiritualidade, da nossa comunhão com Deus e com Cristo por meio disso. É isso aí. Então tá, muito obrigado por ter chegado até aqui. Se a gente errou algum nome de algum cara aí no meio do caminho, gente, faz parte, é muito nome parecido. Nossa cabeça, ela já tá falhando. E a criatividade não era o forte, né, pros nomes, cara, não era o forte. Tudo muito parecido ali, enfim. Então perdoe-nos qualquer erro. Em dezembro a gente faz um episódio depois de Herodes, daí Herodes Antipas e tudo mais. A gente pega essa parte Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa. E aí a gente vai aí. Muito bem, um abraço. Siga nas nossas redes sociais. @Salamento Podcast, YouTube, Spotify, todas as plataformas de áudio. Compartilha com o teu amiguinho.
Isso. Ou com o inimiguinho também. Também, pode ser. Tá tudo né? certo. Se tu acha que esse podcast é muito ruim, tu quer prejudicar alguém, Isso, passa manda pra frente, ele. né? Faz o cara perder 1 hora da vida dele. E se você quer um embate de gigantes aqui, vou lançar um aqui agora, nem combinei com ninguém. Edgar e Olavo. Embate. Embate de gigantes. Né? Não. Comenta aqui, embate de gigantes. Tá mais pra Davi. Um vai defender os saduceus e outro vai defender os fariseus. É isso. E nós vamos fazer que nem Paulo, né? Só sair, né? Pois é, eu ouvi falar que vocês não acreditam em ressurreição. Valeu, gente. Valeu, gente. Um abraço. Fui. Até mais.